chegando para nossa live. Que delícia! E nós já estamos aqui. Hoje foi mais corrido, fazendo várias coisas mais cedo. E aí não consegui fazer a live com vocês de manhã. Mas agora a gente está aqui no intervalo dos atendimentos e já vou trazer a live. Olha que legal, essa parte ela vem trazendo mais uns detalhes do Senhor, que era nas vestes, né? Nas vestes dos sacerdotes. E aí ele traz também todo um detalhamento de como é que seria, tá? E muito bom, Êxodo 28, a nossa palavra aqui de hoje. Amém? E diz assim: depois tu farás, Espírito Santo, esteja conosco nessa live. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e os filhos com ele, e o meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e filhos de Arão. E fará vestes sagradas a Arão teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos que são sábios de coração, a quem tem o instinto do Espírito sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estava subindo Arão ali com uma liderança, né? Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, uma éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra, um cinto. Farão também santas vestes para Arão teu irmão e teus filhos, para administrar o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, o azul e a púrpura, carmesim e o linho fino. E farão éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino, torcido de obra esmerada. Tu terás duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada de éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra, igualmente de ouro e de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. E tomará duas pedras de ônix e gravará nela o nome do filho de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e outros 6 em outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como favor, selos lavarás estas duas pedras com o nome dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levarás o seu nome sobre ambos e os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Fará também engates de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida da obra da fileira que farás, e as cadeiazinhas de fileiras porá nos engates. Farás também o peitoral do juízo da obra de esmerada, conforme a obra de éfode o fará, ouro e azul, púrpura de carmesim, do linho fino torcido o fará, quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo de largura. E encherás de pedras de engaste e 4 ordens de pedra, ordens de sárdio, uma de topázio, de carbúnculo, e esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, de safira e de diamante. E a terceira ordem será de jacinto, de ágata e de ametista. E a quarta ordem será de berilo, de ônix e jaspe. Engastadas em ouro serão seus engates. E elas serão aquelas pedras segundo o nome dos filhos de Israel. 12 segundo cada nome serão esculpidas com selo, cada um com seu nome das 12 tribos. Também fará para o peitoral das cadeiazinhas igual medida de obra trançada de ouro puro. Também farás o peitoral de 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás 2 cadeiazinhas de fileira de ouro, 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas nas cadeiazinhas de fieiras, e colocarás nos engates. E porás nas ombreiras de éfode na frente deles. Farás também 2 anéis de ouro e porás nas extremidades do peitoral, na borda que estiver junto ao éfode por dentro. Fará também 2 anéis de ouro e porá nas ombreiras de éfode, abaixo na frente dele, perto da juntura, sobre o cinto de obra de esmerada e éfode. E ligarão o peitoral com os anéis e o anel de éfode em cima com cordão azul, que esteja no cinto na obra da esmerada de éfode, e nunca separará do peitoral de éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel do peitoral de juízo sobre o coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porá no peitoral o juízo de Urim e Tumim, e estejam sobre o coração de Arão.
Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará juízo dos filhos de Israel sobre o coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto éfode todo azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele, e a abertura será uma borda de obra tecida ao redor, com a abertura de cota de malha será também para que não se rompa. E as suas bordas fará romã de azul e de púrpura de carmesim, e ao redor de bordas e campanhas de ouro, e no meio delas ao redor. Uma campanha de ouro, de romã, outra de campanha de ouro, outra de romã, e haverá bordas no manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, ouça o sonido que entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também fará a lâmina de ouro puro, e nela lavará gravuras do selo, santidade ao Senhor. E atalas com cordão azul, e no modo que esteja de mitra, frente à mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade de coisas santas, e filhos de Israel santificarem todas as ofertas de coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha uma aceitação perante o Senhor. Também fará túnicas de linho fino, também farás mitra de linho fino, mas o cinto farás a obra do bordador. Também farás túnicas do filho de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também farás tiaras para a glória e ornamento. E vestirá eles a Arão, teu irmão, e também teus filhos, e ungirás, consagrarás, santificarás, para que administre o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrir a carne nua. Irão dos lombos até a coxa. E estarão sobre Arão, sobre os filhos, quando entrarem na tenda da congregação. E quando chegarem ao altar para ministrar o santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será o estatuto perpétuo para ele e para a descendência depois dele. Glória a Deus, né? Então, muitos detalhes aqui de vestimenta, mas, gente, isso tem um significado poderoso, tá? Eu quero que vocês peguem essas chaves aqui comigo, olha só. Primeiro, aqui a gente está falando das vestes sacerdotais, depois ele deu todas as instruções do tabernáculo. Então Deus, quando ele tem um plano minucioso, ele fala os detalhes. E ele vai instruindo aos poucos de acordo com o plano dele. Então tem coisas simbólicas, proféticas, espiritualmente significativas aqui nessa passagem aqui de Êxodo 28. E o primeiro ponto que a gente tem que observar é, existe um chamado para o sacerdócio, onde a pessoa é separada e santa, né? Ela precisa ter uma separação e ser consagrada a Deus. Então, existe uma vestimenta, né? Quando eu coloco uma vestimenta numa pessoa, aquela pessoa tem que estar preparada para usar a vestimenta. E ali, o Senhor estava falando assim, você tem que se adornar. Quando o Senhor vem lapidando as nossas emoções, as nossas vontades, quando Ele vem trabalhando a renúncia, vem trabalhando o Espírito Santo em nós começamos a ficar ornamentados com a graça de Deus, né? E segundo ponto, nós devemos carregar o povo nos ombros e no coração. O ombro aqui, gente, está falando sobre força e poder. Força, né? E o poder. E coração é o quê? Amor e compaixão. Terceiro ponto, Urim Tumim, quer dizer sobre discernimento nas decisões. É trazer um significado sobre ter um discernimento do Espírito Santo. Quarto ponto, os sinos na orla da túnica, quer dizer, a vida soa diante de Deus. Nós temos uma música. Eu gosto muito de uma palavra que é universo, que quer dizer um universo, única canção. E cada um de nós estamos emitindo o som, emitindo uma nota, emitindo o nosso propósito. E esses propósitos, eles se enlaçam, se entrelaçam para viver o propósito de Deus. Cada um é a mão, outro é o pé, outro é a cabeça, outro entendeu? Então, cada um exerce um papel importante nessa canção. Em quinto ponto, a santidade ao Senhor, a marca da identidade sacerdotal. Para ser um sacerdote, usar essa vestimenta, precisaria estar em santidade. Então, o éfode e os ombros quer dizer suporte espiritual. Nós precisamos estar... É como o Éfeso, em Efésios, né? Que tem aqui falando sobre a armadura de Deus. Aqui também é uma espécie de significado de cada elemento que o Senhor traz. Então, a éfode nos ombros é o suporte espiritual. O peitoral com as pedras quer dizer o amor ao povo. Aqui é a minha área de iluminação. Aqui é o olhar para o próximo com amor, né? O Urim e Tumim é o discernimento divino. Eu tenho que estar ligado com o Senhor. A túnica com sinos quer dizer o testemunho visível. Eu estou
emitindo o som do Senhor. Eu estou sendo uma canção nessa terra, nesse universo que emite o som do Senhor. A lâmina quer dizer santidade e tudo está glorificando o nome do Senhor. Então o Senhor, ele é muito perfeito quando ele traz cada parte dela planejada. Por isso que os planos de Deus são maiores e melhores, porque o Senhor, ele planeja os mínimos detalhes que não cabe a nós muitas vezes entendermos, mas cabe a nós obedecermos. Então eu quero que você confie nos planos de Deus, porque o Senhor cuida de ti, o Senhor traz a visão a ti, o Senhor traz o discernimento espiritual a ti e a mim também, em nome de Jesus, e o Espírito Santo hoje nos veste com a sabedoria do Senhor. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe, que a glória dele esteja sobre ti. Fica com Jesus. Linda. Beijo, Mi.